Nessa lição, eu vou falar de forma mais aprofundada no processo prático de produção de quadrinhos, né? Usando um pouco do meu próprio processo de criação e vou também apresentar algumas ferramentas que vão ajudar você a criar o seu roteiro de forma mais fluida, mais prática, né? Todos os recursos que eu vou mostrar aqui, tanto os que foram desenvolvidos por mim quanto o software, estão disponíveis nos materiais complementares sem nenhum custo adicional. O processo de escrever uma história pode ser bastante confuso e bagunçado. Quem já escreveu alguma história para qualquer mídia já tem uma ideia de como é, e isso não é diferente nos quadrinhos. Então é sempre importante estar bem organizado para não ter que fazer retrabalho depois, para não perder nada e principalmente para não se perder no processo. Cada autor tem sua própria rotina, né, com suas próprias regras de como organizar suas histórias. Para dar um exemplo, deixa eu explicar o meu processo de criação por trás da HQ Sargento do Terror Transição, que é mais ou menos o mesmo processo em todas as minhas HQs. Primeiro eu faço uma pasta onde eu jogo vários arquivos com ideias, referências, coisas que me vêm à cabeça, etc. Aí tem de tudo, tá? PDFs, artigos científicos, matérias de jornal, fotos, ilustrações, outras HQs que possam servir de inspiração, seja para o estilo, seja para atmosfera, seja para plot, e assim por diante. Essa é a parte da pesquisa. Pode ser que você não goste muito da parte da pesquisa, mas se esse é o caso, eu recomendo repensar se você quer mesmo escrever quadrinhos. Porque a pesquisa é a parte mais importante de qualquer história, pelo menos na minha opinião. Para mim, a pesquisa é tão parte do meu processo e tão fundamental que ela não acaba quando eu começo a fazer a história. Eu estou sempre pesquisando e buscando coisa nova para a história que eu estou fazendo. E para quem escreve quadrinhos, referências visuais são tão importantes para o roteirista quanto é para o desenhista, porque vão te ajudar a ter uma visão mais clara do que você quer transmitir no seu roteiro. Inclusive, essas mesmas referências visuais podem até ser usadas como referência para o desenhista. Você pode mandar um roteiro. Eu mesmo já fiz isso, de mandar roteiro com diversas referências visuais para ajudar o desenhista a se guiar para o que ele precisa fazer. Acredite, quanto mais você puder ajudar o desenhista, melhor. Claro que é sempre bom saber o que ele gosta e não gosta de fazer. Às vezes ele gosta do processo mais criativo, mais de se aprofundar na criação, né, na parte mais criativa, e às vezes ele só quer desenhar. Mas se você já tem uma ideia disso, é sempre bom saber o que você pode fazer além de mandar o roteiro, o que você pode mandar junto também para ajudar o desenhista. Lembre que tudo que você fizer para ajudar o desenhista vai estar ajudando você mesmo, porque vai estar beneficiando ele para fazer as páginas mais rápido. Mas mesmo depois da pesquisa, eu não vou direto para o roteiro. Primeiro eu organizo a trama. Defino mais ou menos como os atos vão estar distribuídos, o que acontece neles, se vai ter prólogo, epílogo, etc. Isso é o que em cinema a gente chama de outline, e eu comentei já sobre isso também lá nas primeiras aulas desse curso. Quando der, eu já defino também quais os pontos de virada de cada ato, o clímax, e aí eu tenho um panorama geral do que acontece na trama, do início ao fim. Apesar de ser geral, é ó, normalmente o que eu faço é eu já tenho uma ideia bem robusta e bem completa de como vai ser a história, pelo menos em termos estruturais. Aqui eu fiz um exemplo usando um organizador que eu mesmo criei. Na prática, é um modelo do LibreOffice, programa de texto gratuito que eu uso, que eu posso organizar a estrutura da minha história, os personagens, etc., para eu não me perder no processo. E como eu comentei, nesse organizador eu também posso organizar os personagens. Às vezes eu crio meus personagens antes dessa etapa, né? Às vezes depois, muitas vezes eu vou criando enquanto eu estou trabalhando na trama da história, meio que em paralelo. No caso da Sarjeta do Terror Transição, que eu estou usando aqui como exemplo, a história é curta, né? E só tem três personagens: o delegado, a filósofa, ambos não têm nome e isso é proposital, e Delphos, que é a inteligência artificial que controla aquele mundo e que é a antagonista da história. Depois disso, eu defino quais serão as cenas e a ordem que elas acontecem. Essa é só uma versão mais específica da etapa anterior, na verdade, mas eu gosto de ter essa etapa. Aqui eu já tenho basicamente tudo, né? Como vai começar, como vai se desenvolver, como vai terminar, e já tenho até algumas ideias de diálogo. Depois disso, aí sim eu paro para o roteiro propriamente dito.
Eu faço todas essas outras etapas porque eu não quero ter que refazer o roteiro, né? Eu quero ter que reescrever ele o mínimo possível, pelo menos estruturalmente. Então, quando eu tenho certeza que eu tenho um bom esqueleto da história, um esqueleto bem definido, aí eu parto para o roteiro mesmo, né? Onde eu vou descrever página a página, quadro a quadro, as falas, a narração, os sons e tal. Pode parecer bastante trabalho, mas assim, confie em mim quando eu digo que quanto mais trabalho você fizer prévio, antes de fazer o roteiro, mais fluido, mais rápido, mais tranquilo vai ser o processo de realmente escrever o roteiro. Porque se você tiver com tudo no lugar, depois é só sentar e digitar. Nessa aula eu deixei disponibilizado o organizador de narrativa que eu formatei de maneira a facilitar meu processo de criação. São 4 páginas e eu vou comentar aqui cada uma delas para você entender como funciona, mas é bem simples. Eu uso para o LibreOffice, mas eu também criei uma versão do organizador para Microsoft Word. Você só precisa abrir o do Microsoft Word, usar ele como quiser e depois salvar com o nome que você quiser. Como ele é um modelo, pode usar sempre o mesmo arquivo do modelo, que quando salvar ele, ele vai pedir para você salvar como um novo documento, ele nunca salva por cima dele. Bom, você já deve ter percebido que eu falei modelo do LibreOffice, né? Mas o que é isso? O LibreOffice é um processador de texto, ou seja, ele tem a mesma função do Microsoft Word e é bastante parecido também na hora de usar. Então a adaptação é bem simples. O motivo pelo qual eu uso esse modelo do LibreOffice e não do Word é porque eu não uso Word. Há um bom tempo eu decidi abandonar todos os programas que são pagos e substituir por alternativas gratuitas por 2 motivos. Primeiro, para não precisar pagar e nem piratear. E segundo, porque sendo um programa gratuito, eu posso passar para os meus alunos sem problema nenhum e sem que eles precisem ficar gastando dinheiro em licença de software ou tendo que piratear o software. Se você já tem e já usa o Microsoft Word, pode continuar usando sem problemas. Inclusive, pode baixar nos materiais complementares o modelo do Word desse organizador. Mas eu te convido a testar o LibreOffice, que vai estar junto na pasta dos materiais complementares, até porque nessa lição eu vou mostrar como o organizador funciona usando o LibreOffice. Bom, a primeira coisa que eu preciso dizer antes de mostrar o organizador é que, como ele é um modelo, você precisa abrir o seu arquivo novo a partir desse modelo para funcionar, né? Então, mas é bem simples. Uma vez que você abre o LibreOffice, é só ir em Arquivo, Novo, Modelos. Se você tiver com um modelo numa pasta do LibreOffice, onde na pasta padrão de modelos, né, ele vai ter aqui, eu tenho 2 versões dele, você vai ter aqui aparecendo. Se não aparecesse, por exemplo, ele estiver numa outra pasta, né, que você baixou, é só vir aqui e importar, escolha uma opção Meus Modelos, porque são os modelos personalizados, é um OK, e aí vai até a pasta que vocês precisam para encontrar. Eu não vou precisar fazer isso, mas vocês podem ir na pasta, encontrar, depois que encontrar é só selecionar e abrir, que ela vai aparecer aqui. Tá? Eu vou escolher então o organizador de histórias e apertar em abrir. Ele vai abrir, na verdade, um outro arquivo, tá? Então, eu vou trazer, porque esse arquivo, na verdade, abriu na outra tela. Nessa primeira página você tem só uma explicação geral, né, do que tem nas próximas páginas e botões para clicar para onde você quiser ir, né? Porque a ideia desse organizador, na verdade, é ajudar você a se deslocar mais fácil para onde você quer, dependendo da etapa que você está da produção da sua história, né? Então, por exemplo, nós temos aqui os 3 itens que são os principais: estrutura, personagens e outros, né? A estrutura narrativa, personagens e extras, basicamente. Então, para a gente poder ir em cada um desses botões, é só a gente segurar a tecla do Ctrl e ir em cima do botão que a gente quer e clicar. E aí ele vai para a página que a gente quer. Essa página está organizada em atos, né? E tem espaços separados para o prólogo, interlúdio, epílogo, pontos de virada e clímax. É só preencher com as informações sobre sua história, não existe limite de caracteres, pode digitar à vontade. É claro que você não precisa preencher tudo, né? Pode ser que você ainda não tenha um prólogo, pode ser que a sua história não vá ter nenhum interlúdio. Tudo bem, o que não tiver, é só não preencher, né? E aqui, nessa mesma página, você ainda vai ter uma maneira de chegar sem precisar ter que voltar lá para a primeira página, você ainda tem como ir para as outras páginas, né? Então,
vamos lá para o personagens. E aí, clicando em personagens, você vem para essa página aqui, que tem, ao invés de ser texto corrido, ela tem alguns cards, né? Que cada card representaria um personagem, né? Aqui eu já tenho bastante cards, né? Tem 2, 4, 6, 8. Mas, se você quiser, você pode criar mais cards, né? Para usar os cards é só dar 2 cliques em cima do nome do personagem. Vocês vão poder digitar o nome que vocês quiserem para o personagem. E 2 cliques em cima de descreva aqui seu personagem para poder escrever o que vocês quiserem. E se quiserem mais cards, é só clicar em cima do card. Não, Ctrl C e um Ctrl V. E ele cria um novo card. Sem nenhum mistério. E por último, a gente tem daí a página Outros, né? Que seria basicamente para você escrever tudo que é extra, né? Você pode fazer anotações sobre as coisas que precisa alterar na história, ou coisas novas que quer incluir, pode colocar links para referências, inserir imagens, ou link para a pasta onde tem todas as referências. Ou seja, esse aqui é o seu bloco de notas, digamos assim, onde você pode digitar tudo que não se encaixa em nenhuma das outras páginas. E aí, uma vez que você já escreveu tudo que tem que escrever, é só salvar, né? Aqui você salva como salva qualquer outro documento, né? O arquivo salvar, ou então aqui no botão de salvar, né? E aí bota o nome que você quiser e salva. Aí uma vez que você salvou esse arquivo, você continua trabalhando nesse mesmo arquivo, você não precisa mais do modelo, né? O modelo é só para quando você quer abrir na primeira vez. Aí, uma vez que você salvou e já colocou o nome, né? Minha história, minha HQ, ou o título que for a sua HQ, continua trabalhando nesse mesmo arquivo e só atualizando, né? Ele. E é isso. É claro que você não precisa usar esse organizador se não quiser, né? Mas se quiser baixar e usar, ele é todo seu. E se ajudar você a organizar melhor suas ideias, melhor ainda. Apesar de eu usar o LibreOffice para escrever textos, eu não uso ele para escrever roteiros de HQ. Eu uso, na verdade, um programa específico para roteiros chamado Feirin. O Feirin é um programa focado na produção de roteiros de audiovisual e teatro, mas é bastante versátil, permite criar modelos próprios, então eu criei o meu para fazer roteiros de HQ. Para quem pretende escrever no modo roteiro completo, descrevendo quadro a quadro, é muito útil. Mas qual a diferença entre escrever roteiro no Feirin e escrever no LibreOffice, no Word, ou no documentos do Google, ou em qualquer outro processador de texto mais comum? A diferença é que o foco do Feirin é ser um programa feito para roteiristas, então a função dele é gerar seu roteiro já formatado para que você só precise se focar em digitar. Você pode usar programas de texto, claro, né, mas vai ter que perder tempo formatando seu texto, o que, né, você não vai precisar fazer no Feirin. Lembrando que eu comentei nas outras lições da importância de ter um roteiro bem organizado para facilitar a vida do desenhista, né? O Firin pode ser instalado no Windows, no Mac ou no Linux e tem versão mobile para Android e iOS. Mas eu uso Windows e não uso a versão mobile, então eu não sei comentar para vocês sobre as versões das outras plataformas, tá? Aqui eu vou mostrar como ela funciona no Windows 11, mas eu usava também no Windows 10 e o programa funciona tranquilamente no 10 também. A instalação do programa não tem mistério. Se você já instalou qualquer programa do Windows, é a mesma coisa. É só dar 2 cliques no instalador e seguir, seguir o que diz e instalar. Mas caso dê algum problema, você pode clicar com o botão direito no instalador e ir em executar como administrador, que daí ele funciona. A primeira coisa que você precisa fazer quando usar o Feirin vai ser abrir ele e instalar o template para quadrinhos, né? Porque esse template é um template personalizado, né? Então, quando você abre o programa, ele vai abrir sempre essa janela de boas-vindas aqui para você já escolher quais são os templates que você quer usar. Aqui, esses são os nativos, né? O screenplay, que é roteiro, né? O de peça de teatro, o de sitcom de meia hora, né? De televisão e de televisão o drama de 1 hora, que lá nos Estados Unidos é como eles separam, né? O conteúdo lá da televisão entre
sitcom e tudo que não é sitcom é drama. E aqui embaixo o template que já está instalado, né? O template que eu criei, mas quando você for abrir pela primeira vez o Feirin, não vai estar aqui, né? Você vai ter que instalar. Então eu vou fechar aqui, ou melhor, eu vou abrir qualquer um desses aqui. Vocês podem escolher qualquer um desses na primeira vez, tá? Porque o que importa é instalar o template. Então, para instalar o template, tem que vir em File, Templates, Manage Templates. Aqui, obviamente, o meu já está instalado, né? Mas quando vocês quiserem instalar, não vai aparecer, não vai ter nada aqui. É só clicar em Install. Ele vai pedir para vocês abrirem uma janelinha. Aqui é só clicar no template, né? Que vocês devem ter baixado nos materiais complementares, né? O nome é HQPTBR por Algures. É esse formato mesmo, né? .fading.template. Abrir. Eu não vou clicar em abrir porque o meu já está lá, né? Vou clicar em cancelar, mas vocês é só clicar em abrir e vai aparecer aqui. Aí é só escolher ali, dar um Done e está instalado. Só que uma vez instalado o template, ele ainda não foi aplicado nessa página aqui. Então, se quiser aplicar nesse arquivo novo, tem que ir em File, Templates, Apply Template, selecionar o template que vocês instalaram e dar um OK. Vai aparecer, se vocês repararam, aqui apareceu umas coisinhas a mais, significa que esse template foi instalado. Outra coisa que, de repente, é interessante para vocês fazerem, que é o que eu fiz, é definir o template de HQ como template padrão para cada vez que vocês abrirem um novo documento, sem precisar ter que ficar aplicando o template toda vez. Então, é só vir aqui em File, não, desculpa, em Edit, Preference e procurar aqui General, tá? Default Template for New Documents. Aqui vai ter normalmente o Screenplay, tá? É só escolher o template, vai ter todos os templates ali que foram instalados, né? É só escolher esse template aqui de HQ e dar um OK. Aí toda vez que vocês forem em arquivo, File, New, ele abre um arquivo novo já usando o template de HQ. Antes de mostrar para você como fazer um roteiro, né, como vai funcionar a pré-formatação, né, de poder digitar ele já formatar automático, eu vou dar uma geral aqui da janela, da interface do programa, para você entender mais ou menos, né, onde estão as coisas e como que você vai poder navegar. O principal para você aqui é essa janela aqui, tá? Eu vou falar depois rapidinho sobre esse navigator aqui, mas o importante que você vai usar é essa área aqui. Cada uma dessas abas aqui se refere a alguma das coisas que vai ser usada no seu roteiro, que é um tipo de formatação específica. Então, pensa assim, cada vez que vocês estiverem digitando alguma coisa no roteiro, essa digitação vai estar formatada. E vocês já definem, né, o programa já define como vai ser essa formatação. Então, cada linha que vocês estiverem fazendo uma coisa, então numa linha vocês vão estar fazendo a descrição, então ela vai ser formatada de um jeito, na outra linha vocês vão estar fazendo o diálogo, ele vai estar formatado de outro jeito, certo? Então, a primeira aba que tem aqui é Format, que é a formatação do roteiro, tá? Essas primeiras cenas aqui do 1 ao 7, essas primeiras cenas, não, essas primeiras itens do 1 ao 7 são do template original, tá? Que é o de roteiro de cinema. Você até pode usar, mas né, não são necessários. Para nós, né, para quem vai fazer quadrinhos, o que importa é a partir daqui, ó, do unformatted text em diante, né, até aqui assim nos créditos. Vê que tem esse 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bom, isso vai ser relevante para você daqui a pouquinho. Então, isso é como vai estar formatada a página. Cada vez que eu for para o item de formatação de página, ele vai aparecer a página. E isso é
como é pré-formatado, é numerado. Então, quando você terminar uma página e for para a próxima página, ele automaticamente vai botar página 2, depois a próxima página, página 3. Vocês não vão precisar numerar por conta. O mesmo vale para o quadro, ele vai botando quadro 2, quadro 3, quadro 4, automático a cada próximo quadro que vocês usarem. Ele enumera também os diálogos, aliás, ele enumera também os personagens e as onomatopeias e os créditos, tá? Nós vamos ver como é que funciona daqui a pouquinho na prática, tá? Mas agora eu vou dar um geral para vocês entenderem. Characters é a aba onde vai ter os personagens de vocês. No Feirin, ele separa a formatação para personagem, ou seja, para dizer quem é o personagem, e a formatação para o que o personagem diz, né? Então, para a fala do personagem, para o diálogo, né? Então, são duas formatações diferentes e são colocadas em duas linhas diferentes, não é colocado na mesma linha. Porque cada vez que vocês, na linha de formatação de personagem, escrever alguma coisa que não está aqui na lista, ele entende que vocês estão criando um personagem novo e automaticamente coloca aqui nessa lista. Então tem que tomar cuidado com isso. Mas eu vou mostrar ali depois na prática. Tá? Por padrão, esse template vem com três tipos de personagens, vamos dizer assim, genéricos, tá? O primeiro é narração, que é quando vocês quiserem usar narração em primeira pessoa ou monólogo interno. O segundo é alguém, que é o termo que eu uso quando eu quero, por exemplo, especificar que a pessoa que está falando não se sabe, né? Ela não aparece ou ela não aparece no quadro, ou ele está oculto de alguma maneira, ou só silhueta, alguma coisa assim, e aí a gente não sabe quem é a pessoa, né? E legenda é para quando vocês querem escrever alguma coisa que não é narração, por exemplo, 30 quilômetros, 30 quilômetros do Alasca, ou, né, ou escrever prólogo, epílogo, né, caso vocês queiram escrever, né, que ali começa o prólogo ou o epílogo, vocês podem usar a opção legenda para especificar que daí não é uma narração, né, não é uma pessoa contando a história nem nada, é só um texto informativo, né. Mas se vocês quiserem, vocês podem criar novos personagens. Aqui tem os botões que vocês podem trabalhar. Se vocês clicarem aqui nesse maisinho, que é o Add, vocês podem adicionar um personagem novo. E aí definir se o gênero é feminino, masculino, outro, né? Ou nem colocar nenhum. Eu normalmente não coloco nenhum aqui, mas se vocês quiserem especificar, às vezes é interessante especificar. Dá para remover também, com o menuzinho aqui. Dá para mudar o como ele vai ser, digamos assim, organizado, tá? Aqui ele está organizado por ordem alfabética, né? No caso. Locations é uma aba que vai exibir, na verdade, as locações de vocês, tá? Sempre que vocês digitarem alguma coisa com a formatação quadro, vai aparecer aqui como se fosse uma locação. Por quê? Porque o quadro é baseado na formatação de cena do roteiro e aí ele estabelece que você sempre vai colocar uma locação. Eu descrevo local e ação junto, tá? Mas também aqui tem uma opção, caso você quiser fazer a descrição do local, né, da localização, da contextualização geográfica do quadro, separado da ação. E eu vou mostrar como é que se faz isso, mas por padrão ele faz isso tudo junto, né? Então aqui quando vocês escrever qualquer coisa na formatação quadro, vai aparecer aqui. Eu vou dar um exemplo, eu vou dar exemplo prático depois. Aqui é só para explicar. E, se quiser, dá para tirar também. Eu não sei porque que tem esse dia e isso aqui também. Others são vamos dizer assim, outras características que vocês vão precisar, vocês vão poder usar.
Cine intros, eles são coisas que aparecem automaticamente quando vocês vão colocar uma página ou quando vocês colocam um quadro, tá? Eu não uso no página e uso no quadro porque, né, pode ter várias páginas no mesmo lugar ou pode ter uma página que se passa em vários lugares diferentes, então não tem por que usar, mas eu uso no quadro. E aí ele automaticamente vai mostrar para escolher se tu quer botar dia, noite, anoitecendo, amanhecendo e depois, que é se aconteceu um pouco depois. Também dá para adicionar aqui no maisinho os próprios sininhos. Me esqueci de comentar. Também dá para adicionar locações aqui antes mesmo de vocês escreverem aqui. Basicamente essa área aqui é para os lugares mais comuns, né, para ficar mais fácil acesso depois. Mas aqui também dá para criar, né, os cine-intros que vocês quiserem. Aqui vocês vão ver que diferente das outras, essa aqui tem esse pop-up aqui, né, que tem outras opções. Então a gente tem Scene Times, que eu vou mostrar também como é que vocês podem usar. Mas por exemplo, chove, dia ensolarado, dia cinzento, que é basicamente como é que tá o tempo, né? Esse é o esse é o que vocês vão escolher aqui. Também dá para criar novos aqui no maisinho ou remover, tá? Character Extensions é quando vocês estão trabalhando na linha do personagem, tá? Que aí vocês podem botar entre parênteses, tudo que vocês colocarem entre parênteses, não vai incluir daí como um personagem novo, né? Ou como junto com o nome do personagem. Ele vai entender que é uma especificação que vocês vão estar fazendo. Então, no caso do template de quadrinhos, a especificação é, por exemplo, se o balão é só mecânico, se está off-panel, ou seja, se é um balão que está sendo falado por uma pessoa que não está, né, no quadro, não está aparecendo no quadro. Especial quando é para ser qualquer outra coisa que não seja um balão normal. Grito, né, quando a pessoa estiver gritando. Cochicho quando ela estiver falando muito baixo. E pensamento quando for um balão de pensamento, embora eu comentei, né, como eu comentei para vocês em outras aulas desse curso, balão de pensamento meio que caiu em desuso, principalmente nos quadrinhos americanos mainstream, mas aqui tem a opção para pelo menos especificar que é. Também dá para adicionar novos para cada um desses itens aqui, dá para adicionar novos quando vocês quiserem. Transitions a gente não usa nesse template, tá? Esses que tem aqui são os do template original de roteiro, tá? Que é para cortar a transição, como que deve ser feita a transição. Como aqui a gente não precisa especificar a transição entre quadros, por exemplo, porque no quadrinho é muito mais óbvio, né? É só saber o que acontece num quadro e o que acontece no outro, então a gente não precisa fazer isso, né? Num roteiro de cinema é importante dizer se de uma cena para outra vai ser um corte brusco, ou se vai ser um fade-in, ou se vai ser um fade-out, ou se vai. Enfim, né? Isso aí é mais para quem vai fazer roteiro de cinema, não vem ao caso para nós aqui, tá? Então agora eu vou mostrar para vocês como que a gente usa, né, o fade-in com esse template de HQ, tá? Por padrão, a página sempre começa sem formatação, né? Que é essa opção aqui, ó, Unformatted Text. Você sempre pode voltar para essa formatação ou clicando aqui no Unformatted Text, né? Ou, tá vendo esses números aqui na frente de cada um desses itens? Bom, como você vai estar digitando, né? Fazendo um texto, você pode usar atalhos no teclado, tá? Então, sempre que você usar o Ctrl e esse número aqui, do zero em diante, tá? Não usando os outros, do zero em diante, você vai poder acessar essas formatações aqui. Então, Ctrl 0, ele transforma a linha no texto não formatado. Ctrl 1 transforma a linha em formatação de página, Ctrl 2 de quadro, Ctrl 3 de personagem, 4 de diálogo, Ctrl 5 onomatopeia, Ctrl 6 de créditos. Para começar a escrever o roteiro, a gente começa definindo a página. Então, a gente pode tanto clicar aqui no 1 página, né? Como eu vou usar os atalhos no teclado que
É mais ou menos, provavelmente é o que vocês vão acabar usando se vocês usarem esse programa com mais frequência, tá? Então, no caso, se eu der um Ctrl 1, ele vai aparecer página 1. Notem que ele aparece ali as opções dos cine intros, tá? Que é dia, noite, anoitecendo, amanhecendo, depois. Como eu disse, eu não uso isso aqui. Tá? A única coisa que eu faço aqui é colocar um abre parênteses e um fecha parênteses, porque depois eu vou botar aqui dentro dos parênteses o número de quadros que tem nessa página. Por enquanto eu ainda não sei quantos quadros vai ter, então eu vou deixar assim. Quando eu der um Enter, depois disso, ele cria o primeiro quadro. Então note que a questão de usar o fade-in é essa. Ó. Você não vai precisar se preocupar em ficar formatando o que é cada item. Ele já faz isso automaticamente e na ordem que você precisa. Então você vai ver que quando der um Enter, ele vai para o primeiro quadro, né? Ele gera o primeiro quadro e também já me mostra ali as opções de cine intros que eu posso escolher, né? Eu posso escolher a que eu quiser, vamos supor que eu escolha noite e continuo escrevendo, né? Outra coisa que eu posso usar aqui é lembra aqui no Other que tinha os scene times, chove, dia ensolarado, dia cinzento, eu posso usar aqui também. Se eu, por exemplo, botar a primeira letra de um desses scene times, vamos supor chove, se eu colocar o C aqui, ele vai mostrar a opção chove para se eu quiser escolher. Se eu não quiser escolher, eu não preciso escolher. Mas uma coisa importante, tá? Os scene times, eles sempre acontecem depois do cine intro, tá? Então, por exemplo, se eu tiver aqui e eu não escolher se é dia, se é noite, etc., e tentar colocar o C para aparecer chove, não vai aparecer. Tá? O que ele vai aparecer é os cine intros primeiro, tá? E só depois que eu escolher um cine intro é que eu vou poder escolher um scene time. E aí é que eu posso escrever o que eu quiser. Esse é o meu primeiro quadro. Quando eu apertar o Enter, ele vai para uma próxima linha com a formatação de personagem. E aí eu posso escrever, deixa eu voltar aqui, e aí eu posso escolher um dos personagens que já estão ali, ou posso criar um novo. Tomem cuidado para não escrever nada aqui na linha de formatação do personagem que não seja um personagem, porque senão ele vai incluir lá na personagem. Eu vou escolher aqui narração. Aqui eu não escrevo a narração na mesma linha, eu sempre boto na linha de baixo, tá? A única coisa que eu posso fazer na mesma linha é, se eu der um espaço e abrir um parênteses, ele me mostra as opções que eu tenho para definir o que eu quero dizer desse balão. Então vamos supor que é um balão de pensamento. Então antes ele apareceu ali, né? Tem som mecânico, off-panel, especial, grito, cochicho, pensamento. Escolhi pensamento. Se eu quiser, eu posso colocar outra coisa também aqui. Posso botar aqui sinistro, balão sinistro, que é um monstro que está falando. Posso colocar também, tá? Não tem problema. A única coisa que tem que lembrar é, qualquer coisa que vocês colocarem a mais aqui tem que ser colocado entre aspas para não aparecer junto, né? Para não ser incluído lá na linha na aba ali de personagens, tá? Então, definir ali que tipo de balão que vai ser. Então, Enter. Aqui chega na formatação de diálogos. E notem que se você acompanhar aqui, ó, ele me mostra a formatação que a gente está usando, né? Então aqui diálogo, ele falou alguma coisa. Depois que eu escrever todo o diálogo, o texto corrido daí, quando eu der um Enter, ele vai para o próximo. A ordem vai ser assim, a partir de agora, cada novo Enter, ele vai para um próximo personagem. Agora vamos supor que eu queira colocar aqui um personagem novo. Vou botar personagem 2. Tá? E vou dizer que isso aqui é um som mecânico, porque ele é um robô. Beleza. Vou pro diálogo.
Aqui vamos botar legenda. Enter. A 20 quilômetros da cidade mais próxima. Então, cada vez que eu for apertando Enter, ele vai dar um novo personagem. Eu escolho o personagem, dou um Enter, ele vai pro diálogo desse personagem. Quando eu der um Enter, o diálogo desse personagem ele me traz uma nova linha para um novo personagem e assim vai. Terminei todas as falas, todos os textos que vão aqui. E, ao invés de eu dar um Enter, na mesma linha que eu estou no último diálogo, eu uso a tecla Tab. E ele vai para o próximo quadro. Nota que ele enumera os quadros. E aí eu posso botar também o que eu quiser. Mesmo padrão. Então aqui nós vamos botar narração de novo. Aqui nós vamos botar o personagem 1 falando alguma coisa. Grito. Aqui tem uma coisa interessante. Eu não preciso usar de novo a narração, mas ele acha, como é diálogo, ele acha que há uma troca de diálogo. Então a próxima pessoa que vai falar depois do personagem 1 seria de novo o personagem anterior, que ali está escrito narração. Vocês não precisam usar, tá? Você pode usar qualquer um dos outros itens também. Agora, olha o seguinte, eu vou pegar uma outra aqui e vou escrever narração de novo. Note que ele coloca narração conte. Isso aqui é interessante quando a gente quiser colocar uma pessoa, vamos supor, um personagem, ele está no mesmo quadro falando um texto meio longo, às vezes vale dividir em mais de um balão, né? Então a gente pode dividir aqui e o próprio programa, se for um depois do outro, ele coloca conte. Isso também é interessante. Agora, vamos supor que nesse quadro 2, vocês não queiram, na verdade, depois desse narração conte aqui, deixa eu só colocar o diálogo dele. Eu não quero um novo personagem, eu quero colocar uma onomatopeia. Tudo bem? Eu dou um Enter, ele vai mostrar uma formatação de personagem. Qual que é o número que tem aqui no onomatopeia? 5. Então, se eu der um Ctrl 5, ele muda para onomatopeia. Vou botar uma explosão aqui. Quando eu apertar o Enter, ele volta para o personagem. Vou botar personagem 2. Vou botar ele falando alguma coisa aqui. E agora, próximo quadro. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou pro próximo botar narração. Mas agora eu não quero mais ir para a próxima fala ou para uma onomatopeia. Eu quero colocar os créditos. Esse é o último quadro da página. Eu quero incluir os créditos. Então, eu faço a mesma coisa que eu fiz ali com o onomatopeia. Eu aperto o Enter. Ele vai para uma nova linha já formatado como personagem. Mas, se a gente olhar aqui na aba Format, créditos está com 6 na frente. Então, se eu apertar Ctrl 6, ele me dá a opção de créditos. Então, vou botar título. Opa, errei. Título. Autor. Artista. E aí, agora, eu acabei a minha página. Vamos supor que eu queira ir para a próxima página. Antes, lembre-se de voltar para cá e escrever quantos quadros tem. 3 quadros. Pode colocar também por extenso se quiser. 3 quadros. O seu desenhista vai agradecer por isso. Então, voltamos aqui.
Ao invés agora de eu ir para um próximo quadro, eu quero ir para uma próxima página, porque essa página acabou, eu quero continuar na próxima. Se eu for dar um Enter aqui, ele vai para o próximo quadro. Essa é a diferença entre a formatação de personagem, de onomatopeia e os de crédito. O de personagem e onomatopeia, quando eu der o Enter, ele entende que a próxima linha, né, depois do diálogo, claro, entende que a próxima linha depois do diálogo é um novo personagem. No caso dos créditos, ele entende que a próxima linha é um novo quadro, né? Então ele está programado para pensar que o crédito é a última coisa do quadro. No nosso caso aqui, a gente não quer um novo quadro, a gente quer uma nova página. Tudo bem. Quando deu o Enter e apareceu o próximo quadro ali, é só dar um Ctrl 1, que é o nosso atalho para página. Não só ele cria uma nova linha para a página, como ele cria uma nova folha. Tá? Ele coloca a próxima página na próxima folha e já numera automaticamente. Vamos fazer a mesma coisa que o outro ali. Vamos dar um Enter, que ele vai para o primeiro quadro da segunda página. E só para aproveitar que a gente já tem algumas coisinhas aqui e mostrar essa aba Navigator aqui embaixo, ó, que basicamente ela só nos mostra, ele cria um histórico, vamos dizer assim, do que vocês estão digitando. Então a gente sabe, por exemplo, aqui na primeira página, cada um dos itens, cada uma página e quadro, ele diz o que tem em cada item, vocês podem ir até lá se vocês quiserem, só clicando aqui, ó. Clica 2 vezes, ele foi para lá, ó. Foi para cá, ó. Então ele pode fazer isso, tá? Mas voltando aqui, agora eu quero mostrar uma coisa para você, se você quiser descrever separado no quadro a locação da ação. Isso é uma coisa que alguns roteiristas fazem de quadrinhos, né? Eles escrevem primeiro onde a coisa está acontecendo e depois escrevem o que acontece. Por exemplo, noite interior do escritório. E aí, separado, eles colocam uma pessoa entra e faz tal coisa. Uma pessoa entra e tropeça fazendo barulho. Eu não costumo fazer isso nos meus roteiros, eu descrevo tudo de uma vez. Mas se vocês quiserem fazer isso, dá para fazer nesse template também. É bem simples. É só dar um Enter aqui. Quando for para o quadro, vocês descrevem onde está acontecendo. Então, eu vou botar aqui, noite interior do escritório. Chove. Quando eu dar um Enter, ele vai para a próxima linha, achando que você quer escrever um personagem. Mas se você quer especificar a ação, é só nessa linha aí fazer o seguinte, então Ctrl Shift 2. Ctrl Shift 2 vai para essa área aqui, ó, na aba de Format, que é ação. Então daí aqui vocês podem descrever o que você quiser, né? Você pode botar, por exemplo, personagem entra cuidando para não ser visto. Eu vou botar aqui, entra sorrateiramente, cuidando para não ser visto. Então, aí você pode separar onde, né, ou separar localização de ação. Mais uma vez, como eu disse, eu não costumo fazer isso, mas você pode fazer se você quiser. Então, nesse caso, depois você dá um Enter, aí ele volta a trabalhar com os personagens e daí é só escrever normalmente. Aí é só continuar seguindo, né, com a ordem que do mesmo jeito que eu mostrei na primeira página. Basicamente é isso, não tem muito mistério, tá? Tem outras coisas aqui para ver do programa, mas eu achei que era mais importante, né, mostrar para você como é que se organizava aqui o roteiro. Talvez você esteja se perguntando onde que você faz a capa desse roteiro, onde você bota o nome do autor, o título e tal. O Feirin, ele separa isso, tá? Ele deixa essas páginas aqui só para roteiro e deixa uma parte separada
para uma página, vamos dizer assim, uma área separada para fazer a página de capa, tá? Para vocês irem até lá, é só em Document, Title Page, Show Title Page. E esse é o título da história, escrito por nome do autor, copyright, ano, info geral, info de contato. É só trocar essas infos aqui, essa aqui não precisa, né? Trocar o título da história, trocar o nome do autor, trocar o ano, trocar a info geral, é só apagar esses aqui e colocar o que vocês quiserem. Quando vocês forem, por exemplo, exportar para PDF ou coisa assim, ele já vai mostrar do jeito que vocês definiram aqui e vai botar na ordem, né? A primeira página vai ser essa página de capa, depois as próximas, o roteiro que você escrever. Para voltar lá é só de novo em Document, Title Page, Show Title Page, ele retorna para o roteiro de vocês. Para salvar não tem nenhum mistério, né? File, Save, e aí botar o nome que vocês quiserem. Obviamente ele vai salvar no formato do fade-in, tá? Ele não vai salvar no formato, um formato de outro programa, mas vocês podem exportar para TXT, para EPUB, para isso o Final Draft, que é um outro programa só que é um programa pago, né, para criar roteiro. TXT, Fountain, que é um outro programa também do tipo, HTML, XML, RTF, eu não sei porque RTF tem dois diferentes, Unformatted Text, que é TXT, e XML. Se vocês querem fazer um PDF, não é exportar, é no Create PDF. Ele cria um PDF desse roteiro. Você quer todas as páginas, você quer só páginas específicas. Isso aqui são outras opções que eu recomendo que você dê uma olhada, mas não são super relevantes, assim, são só pequenos detalhes. Eu acho que com esse mini tutorial você vai conseguir escrever seus roteiros usando o Fading sem problema. Se ele parecer um pouquinho complicado, vá fazendo uns testes e reassista o vídeo que você vai conseguir perceber que é bem mais fácil do que parece, bem mais simples do que parece. É que a gente não está acostumado a fazer essas coisas, a escrever de uma forma tão automática, tão pré-pronta, já pré-formatada. Mas para quem já está acostumado com programas que usam pré-formatação, para quem está acostumado com pré-formatação, fica um pouco mais tranquilo. Mas você vai perceber o quanto isso facilita e agiliza seu processo ter toda a formatação já pré-definida. Tá? O programa ele tem diversas outras vantagens também, como ferramentas de revisão, por exemplo. Eu não mostrei tudo aqui porque eu achei mais útil me focar no que era mais prioridade para você saber, né, e já poder criar os seus roteiros. Mas se você tiver tempo, eu recomendo que dê uma mexida no programa que tem algumas funções bem úteis para roteiristas. E com isso, terminamos a aula 9 do nosso curso. Na próxima aula, nós vamos falar um pouco sobre como escrever diferentes gêneros em quadrinhos. Te vejo lá.